Meu amigo, um dia da caça, o outro do caçador, né? Na semana passada, toda a pressão estava em cima do Bolsonaro e do bolsonarismo. Afinal, todo mundo falando de golpe, de possibilidade dele ser preso, até que aparece o Lula com o tal do pacote fiscal e faz uma reviravolta. Agora a preocupação é como que o Lula vai cair sem quebrar o Brasil. O Lula já ninguém aguenta mais, não tem plano econômico, o Brasil está quebrado. Ou seja, deu a volta, assim, uma reviravolta de uma hora para outra. Outro caso que aconteceu foi que o Donald Trump ameaçou sanções aos países do BRICS sobre o fato de querer criar uma moeda nova, sabotando os Estados Unidos. E aí, adivinha? A Rússia acaba de entregar o Lula na cova dos leões. Falou de quem é a culpa desse projeto insano. Então, pode ter certeza que o Donald Trump vem com tudo para sancionar o Lula e o Brasil, via de regra. Então você já junta um arcabouço fiscal pífio, o dólar nas alturas, agora a sanção comercial, meu irmão, já estamos virando uma Venezuela, se já é que já estamos, né, dentro da Venezuela, a coisa tá grave. E aí, o Carlos Bolsonaro voltou a falar sobre essa questão de um golpe de Estado por parte do Bolsonaro. Tem muita coisa que a gente precisa falar com vocês nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E para você que ainda não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, é sua chance de aprender a ganhar dinheiro com isso aí, tá bom? Vem cá, vamos entender o que está acontecendo agora. Carlos Bolsonaro critica o inquérito do golpe de Estado e diz que é uma verdadeira novela mexicana. Passada a euforia, né, sobre o tal plano de ajuste fiscal, já esqueceram de falar nisso de novo e a esquerda tenta levantar de novo um factoide. Vamos falar do tal golpe de novo. Tá todos os jornais aí tentando falar de novo do tal golpe de Estado, como se esse golpe de Estado que não aconteceu fosse mais importante que o dólar a mais de R$ 6. Não é. Né? O Carlos Bolsonaro falou o seguinte: o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou nesse sábado, mais uma vez, sobre o inquérito da Polícia Federal, que investiga também o envolvimento do pai no planejamento de um golpe de Estado em 2022. Na postagem, publicada na tarde desse sábado, Carlos questiona e descredibiliza a investigação da PF, pela qual, né, chama de novela mexicana. Abre aspas. Por que não fizeram isso antes? Por que não fizeram? Pergunta: prevaricaram ou o roteiro atrasou porque vejo velho de táxi e que não de naves espaciais, como no filme Men in Black, né, Homens de Preto? Quem perguntará é a leitora Maria do Bairro, ou seja, fazendo referência aí àquela novela mexicana da Maria do Bairro. Então, o que acontece? Esse discurso de um suposto golpe de Estado não está convencendo muito. E os jornais estão voltando a falar sobre isso agora. Pressão por golpe. E eu usei aquela matéria do Carlos Bolsonaro falando que é uma novela mexicana justamente para pegar o roteiro que o UOL desenhou. Pressão por golpe. Teve protesto, mensagens de WhatsApp e carta e oração. Então, o plano do golpe era isso: protesto na porta dos quartéis, que nada mais era do que era protesto, um direito previsto constitucionalmente. Mensagens de WhatsApp, né? Os grandes Kid Pretos, os grandes mentores do Exército, estavam trocando mensagem por WhatsApp. Era tão secreto que era por WhatsApp, que era a troca de mensagens, né? Poderiam muito bem ter um sistema de codificação, um sistema para troca de mensagem, mas não. Era o WhatsApp, né? Carta, né? Pedindo socorro. E o principal de tudo, esse é a cereja do bolo: oração de um padre, né? O envio de mensagens a comandantes, uma carta ao chefe do exército, uma oração e manifestações em frente ao quartel foram as estratégias usadas por conspiradores para pressionar militares a aderir à tentativa de golpe em 2022, segundo a investigação da Polícia Federal. Abre aspas. Vai passar para a história como covarde e traidor da pátria? Perguntou um militar da reserva a comandante do exército por mensagem na véspera da data escolhida para a tentativa de golpe. Abre aspas. Até a oração ao golpe serviu para pressionar. Em 3 de novembro, o padre José Eduardo Silva encaminhou a Gilson Azevedo um texto que pedia a brasileiros que incluíssem 17 generais em suas preces para que eles tivessem coragem de salvar o Brasil.
Cartas de oficiais sinalizam o apoio ao golpe, foi enviado ao comandante do Exército. O Exército nunca abandonou o povo e nunca o fará, diz um trecho, né, do texto da carta. A investigação também cita pelo menos 4 postagens em redes sociais que tinham militares como alvo. Todas acontecem após as eleições e instigavam generais a aderir ao golpe. Então, no Brasil, não é canhão, não é tanque de guerra, não é nada disso. É um bando de velhinho fazendo manifestação na porta de quartel. É gente mandando cartinha, general mandando cartinha um para o outro. É conversa de WhatsApp e uma oração. Pois é, República das Bananas mesmo, né, esse negócio do Brasil. E aí você me fala, tem cara de novela mexicana ou é algo que dá para levar a sério? Agora tem um ponto interessante, né? Existia um agente duplo no meio dessa história tudo, vinculada ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. E quem revela isso é o jornal Metrópolis, que diz que existia sim, né, um general que era um agente duplo. General é apontado como um informante de Alexandre de Moraes, né? Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, militares bolsonaristas afirmam que Alexandre de Moraes tinha um general como informante, né? Esse general que vocês estão vendo aí. Eles apontam o Valério Stampf Trindade, ex-comandante militar do Sul, como o leva e traz do, abre aspas, do ovo, né? Que era o apelido dado ao ministro Alexandre de Moraes. E nele, né, alguns interlocutores falam que pessoas muito ligadas ao Bolsonaro, inclusive ao próprio Mourão, pegava as informações, levava para ele e ele corria e contava tudo que estava acontecendo para o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes estava monitorando o tempo todo as ações dos militares, as ações do próprio Bolsonaro. E aí, o que nos leva a fazer uma pergunta. Peraí, é imparcial? Não, ele estava monitorando todas as ações, era um verdadeiro plano aqui de guerra, né? Ou seja, vamos analisar porque do outro lado, né, tinham figuras muito proeminentes do Exército Brasileiro que estavam tentando um golpe de Estado. Do lado de cá, o ministro Alexandre de Moraes como grande salvador da democracia, impedindo que esse golpe acontecesse e com embates diretos entre eles. Hoje, o Alexandre de Moraes, que estava do outro lado, né, dessa trincheira, é a figura que julga, né, os supostos golpistas lá, né, do 8 de janeiro. E aí? Sabe, o Brasil, sinceramente, é um lugar que, se você parar para observar mesmo, parece literalmente uma República das Bananas, parece literalmente um país que não tem seriedade, não leva seriedade em nada, né? Esses discursos de golpe de Estado, disso, daquilo, remonta demais, né, a características da própria Venezuela. É uma coisa assim, estapafúrdia, patética até, a forma que está sendo conduzido, né? Pelo menos é essa a minha visão como jurista. Eu tenho essa visão de que, sabe, para começo de conversa, essas prisões são absurdas, não tem nada que justifique. O que esses caras vão mudar agora, né? Então, não discordo do Carlos Bolsonaro, não. O que eles vão mudar agora, né? Qual o motivo de implementar uma prisão preventiva 2 anos depois de um caso que não aconteceu, né? Ora, eles já sabem disso há muito tempo. O próprio Alexandre de Moraes, próximo, né, da CPI do 8 de janeiro, falou que já existia um plano para tirar a vida dele. Então eles já sabiam disso há muito tempo. Por que só agora, 2 anos depois, vem determinar a prisão preventiva? Essas figuras só poderiam ser presas e com o devido processo legal, com ampla defesa, se fossem condenados. E o foro é totalmente inadequado. Não era o STF que tinha que estar analisando isso. Estão fazendo só mídia, estão fazendo novela mexicana em cima disso. Mas tem a questão do Donald Trump, que está acompanhando tudo isso de perto. Olha só essa matéria do Mais Goiás. Conselheiro de Donald Trump para comunicação mantém elos com o Brasil. Em fevereiro do ano passado, Jason Mayer, já falei sobre ele com vocês, surpreendeu pessoas próximas ao despedir-se abruptamente da rede social Get, que ele havia fundado, menos de 2 anos antes, para embarcar na pré-campanha presidencial de Donald Trump. Naquela altura, a Get, que era uma ferramenta com postagens curtas, vinha crescendo como uma alternativa ao então Twitter, né, do pré-Elon Musk, ao atrair sobretudo usuários de perfil direitista. Trump, por outro lado, ainda não tinha certeza nem se seria o candidato do Partido Republicano à Casa Branca.
menos ainda da vitória. O gesto de trocar o certo pelo duvidoso é revelador da fidelidade canina de Miller a Trump, ou seja, realmente ele está pronto para o que der e vier. Então, ele está disposto, né, a ser um verdadeiro braço direito, né, um conselheiro-chefe aqui do Trump, de quem se aproximou no início da década passada após ter assessorado diversos candidatos republicanos ao Congresso norte-americano. Os percalços que ele enfrentou nessa trajetória, incluindo alguns escândalos, não foram suficientes para desgastá-lo perante o ex-futuro presidente. Para o Brasil, a presença de Miller ao lado do novo presidente tem significado especial. Nos últimos anos, ele buscou desbravar o mercado nacional para o Guedes. Em ao menos 3 visitas ao país, construiu uma relação próxima com Jair Bolsonaro e tornou-se um dos canais do ex-presidente brasileiro e seus aliados com o trumpismo. É especialmente ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na manifestação de 7 de setembro de 2022, na praia de Copacabana, em que Bolsonaro misturou a comemoração cívica com o comício eleitoral, motivo pelo qual ele ficou inelegível, Miller mandou instalar um totem inflável gigante de sua empresa na praia de Copacabana com os dizeres em português. A nova rede social que luta contra a Big Tech chegou agora de dizer o que pensa do jeito que quer. Então, o cara, ele já tem uma visão sobre o Brasil, ele conhece o mercado brasileiro. É fato que os americanos não estão querendo abrir mão do Brasil, viram que estão perdendo o Brasil para as mãos do Irã, para as mãos da China, da Rússia, com a eleição do Lula. O próprio Elon Musk, né, ímpar a guerra que ele está travando sobre o mercado brasileiro, sobre a liberdade de expressão, com a Starlink, com o próprio X. Então, assim, é fato público e notório que os americanos não vão deixar de bandeja, não vão abrir mão assim de bandeja né, do Brasil. Né? E aí reforça a questão que o Donald Trump, apesar de tudo, ele vai ter olhos especiais ao Brasil e ao Lula, mas não olhos bons. Anteontem, na verdade, eu anunciei que o Trump fez ameaças contra, né, a economia dos países do BRICS, inclusive com 100% de sanções, né, caso abandone o dólar. Então ele escreveu o seguinte: olha, se vocês ficarem com essa ideiazinha de criar uma nova moeda do BRICS, digam adeus ao tão sonhado mercado americano. Esqueçam, eu vou impor sanções comerciais a todos vocês dos BRICS. E aí muita gente ficou, nossa, mas o Brasil faz parte do BRICS, o Brasil vai ser sancionado economicamente, num momento em que o dólar já está batendo as alturas, num momento em que a situação brasileira já não está muito bem, e agora, o que fazer? Quem poderá nos defender? E aí acontece um detalhe, né? O chanceler da Rússia, não sei se ficou com medo, não sei o que aconteceu com essa ameaça, falou, não, vou contar para vocês, foi ideia do Lula, foi o Lula que quer tirar o dólar da jogada. O Lula é o grande inimigo dos Estados Unidos hoje. E aí, você acha que não vai ter resposta? Vai ter resposta. Criar a moeda do BRICS para competir com o dólar foi ideia do Lula, disse o chanceler russo. Fala mais, conta mais, queremos ouvir. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi quem deu a ideia de criar uma moeda única para o BRICS. A fala do russo acontece durante uma entrevista à TV BRICS, né? Entregou o ouro, né? Abre aspas. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o iniciador na cúpula do BRICS em Joanesburgo, em 2023, da discussão sobre sistemas de pagamento alternativo, um dos temas da presidência russa, declarou o ministro Lavrov. Em resposta a essa iniciativa, que foi formalizada na declaração de Joanesburgo, ministros das Finanças e chefes de bancos centrais trabalham na questão. Houve progresso, mas é necessário concluir esse trabalho para que existam mecanismos prontos para uso. Então, Donald Trump, se quer sancionar, a ideia foi do Lula, né? Foi isso que eu senti que o Lavrov falou. Não, a ideia foi do Lula. Não sei se ele falou no sentido de exaltar o Lula, de colocar ali um borogodó, né, a favor do Lula. Sei que lascou ainda mais o Brasil. E para a Rússia interessa o Brasil forte, poderoso? Não. Para a China interessa o Brasil forte, poderoso? Não. E para os Estados Unidos? Também não. Cara, o Brasil é um país
que ele tem um problema crônico, né? Ninguém quer ver esse país prosperar. Então, toda vez que tivermos um presidente que começa a fazer a economia aqui melhorar, começa a fazer o Brasil prosperar, eles vão vir para cima do Brasil. Isso é fato. Isso é fato. No caso do Lula, né, o que eles querem? Já é um cara perdulário, já é fácil descredibilizar ele, já é um cara que gasta como se não houvesse amanhã, ele por si só já está destruindo, é só dar um empurrãozinho. E aí o que acontece? E aí vocês vão ver o real não valendo nada, e a nossa soja valendo preço de banana, os produtos brasileiros não tendo valor nenhum, aí vocês vão ver o Brasil entrar, né, numa espiral sem precedentes, né, de declínio aí. É o que está acontecendo com o Brasil. É o que está acontecendo com o Brasil. E aí a questão econômica, né, tá indo de mal a pior. E o que é interessante? Como eu disse para vocês, em poucos dias o Lula estava só observando o que estava sendo dito sobre o Bolsonaro e agora ele é a bola da vez, né, a mira da vez. A pior notícia é sempre a seguinte, diz economista sobre o governo Lula. Pois é, quando se fala de questões econômicas, o Brasil está afundando. Em um artigo publicado nesse domingo no tabloide The Economist, o economista Douglas de Holanda voltou a veicular textos públicos com críticas ao governo Lula e à condução da economia brasileira sob o ministro Fernando Haddad, intitulado de Lula 3. A pior notícia é sempre a seguinte: o texto marca o seu retorno às análises e diz que o Brasil de hoje é comparável a um filme de suspense interminável, onde as más notícias nunca cessam, nunca terminam e conseguem, de forma sistemática, superar as expectativas mais pessimistas. Ou seja, é um caos, né? O economista analisa a consequência de decisões tomadas pelo governo petista, apontando falhas no arcabouço fiscal, fragilidade na arrecadação e as crescentes dificuldades econômicas com reflexo de um problema maior, a falta de liderança estratégica. Desde que o governo Lula 3 assumiu, essa tem sido a narrativa fiscal do país, uma sequência de más notícias, cada uma superando o anterior, escreve Douglas, em referência ao arcabouço fiscal, que, segundo ele, removeu o teto de gastos sem apresentar uma alternativa eficaz. Ou seja, resumindo aqui, não é preciso fazer muito esforço para detonar o país, né? É só deixar o Lula mais 2 anos. É só deixar o Lula mais 2 anos que o país vai à bancarrota, vai para o buraco. Né? E em compensação, né, enquanto a gente está falando do retorno de Bolsonaro, que é algo muito improvável, sabe, tudo que é com a esquerda é difícil. Né? Lá na Venezuela, por exemplo, a esquerda tomou conta, perdeu as eleições e não quer entregar. Mas olha só, o otimismo está figurando como uma das bandeiras da direita, né? Ou melhor, da oposição nesse caso. Ó, a firmeza da oposição venezuelana por ter, né, a posse presidencial, endurece ainda mais o chavismo. Vocês não pararam para pensar. Dia 10 de janeiro seria a data da posse do Edmundo Gonçalves. Os Estados Unidos apostam que o Edmundo Gonçalves vai ter a posse dele. Falou abertamente que vai ter a posse dele. Né? Então, vários países já reconheceram o Edmundo Gonçalves como presidente eleito, descartaram, né, qualquer hipótese do Maduro, e aí eles dizem, né, que estão preparados para assumir a Venezuela em 10 de janeiro. A Venezuela tem marcado uma data no seu calendário em que uma parte do país antecipa uma mudança de rumo. Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves, os líderes da oposição, têm assistido essa semana em que o segundo será investido ao presidente ao dia 10 de janeiro de 2025, quando acaba o atual período presidencial. Tá, mas o Maduro não vai entregar. E aí, as tensões começarão em janeiro, tá? Não tenha dúvidas que vai explodir novas tensões lá na Venezuela em janeiro, a coisa vai ficar mais grave, a comunidade internacional vai ter que se posicionar, pro Lula vai ficar mais pesado ainda, e aí 10 dias depois, né, o período que essa bagunça na Venezuela vai começar, entra o Donald Trump no dia 20 de janeiro. E aí, como é que o Brasil vai estar nessa história toda? Não tenha dúvidas que ferrado em meio a toda essa história, tá? Pessoal, e ontem, né? Ontem aconteceu um momento constrangedor. Um governador acabou por se afastando por motivos de saúde. Até aí nada normal. Fábio Mitidieri, fala meu povo,
Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100%, após uma pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice, Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo o meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso Estado e os sergipanos. Alguma novidade? Não, nada demais, né? Então, um governador que pede afastamento de saúde para poder cuidar da sua saúde. O que não é normal? O que não é normal é que está rolando a Libertadores da América em Buenos Aires e de repente uma foto chamou muita atenção, né? Alguém reconheceu o próprio governador que estava afastado por pneumonia, né? Lá no meio da Libertadores, assistindo o jogo da Copa, né? Da Libertadores. Afastado por motivo de saúde, o governador de Sergipe vai à final da Libertadores. A final da Libertadores, o governador de Sergipe, o Fábio Mitidieri, recebeu uma série de críticas após ser visto neste sábado, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, durante a final da Copa Libertadores. Mitidieri havia se afastado do cargo na última terça-feira por motivo de saúde, segundo uma publicação do próprio governador na sua conta social, né? Aquela que eu li para vocês. Após a repercussão negativa, o governador fez uma nova publicação em que afirma estar afastado oficialmente, segundo o que a lei determina, e que, em uma viagem com a família, paga com os próprios recursos. Abre aspas, lamento o uso político de informações distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente, escreveu. Ao G1, a assessoria de Fábio Mitidieri afirmou que o governador está licenciado desde o dia 26, em agenda pessoal em família na Argentina. Ainda, segundo a assessoria, o governador também cumpriu a recomendação médica de afastamento das atividades após uma semana de tratamento de pneumonia, né? Mitidieri se internou dia 15 de novembro, quando foi diagnosticado. Ele ficou em tratamento hospitalar até dia 17 e foi liberado para cumprir a agenda administrativa de forma remota, né? Então, e aí, o ponto de vista de vocês? Coloca no comentário o que vocês acham sobre essa atuação do governador. Bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. A gente volta daqui a pouquinho, meio-dia, a gente está de volta com mais um conteúdo para vocês. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.